Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de São Paulo, conhecido também como o Apóstolo Paulo. Vamos tratar mais o lado histórico, qual é a importância de Paulo para o cristianismo, não tratando muito o assunto religioso ou espiritual, mas tratando este assunto mais histórico. Então eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que outros mais sejam alcançados através deste vídeo. Vamos para a mensagem. O apóstolo Paulo, que era contemporâneo, porém mais jovem do que Jesus, tornou-se o principal difusor da nova religião da cristandade. Sua participação na teologia cristã provou-se a mais permanente e de maior alcance entre a de todos os demais escritores e pensadores cristãos. Paulo, também conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, na atual Turquia, nos primeiros anos da era cristã. Apesar de cidadão romano, era judeu ali de nascimento e em sua juventude aprendeu o hebraico e recebeu educação tradicional ali judaica. Também aprendeu o ofício de fabricante de tendas. E ainda muito jovem foi para Jerusalém a fim de estudar com o rabino Gamaliel, um proeminente professor judeu daquela época. Apesar de Paulo ter estado em Jerusalém ao mesmo tempo que Jesus, não é provável que os dois tenham se encontrado. Depois da morte de Jesus, os primeiros cristãos eram considerados hereges e sofriam perseguições. E durante certo período, o próprio Paulo participou dessas perseguições. Entretanto, durante uma viagem a Damasco, teve uma visão no qual Jesus lhe falou e ele se converteu ali à nova fé. Esse foi o ponto da grande mudança em sua vida. E o antigo oponente do cristianismo tornou-se o adepto mais vigoroso e influente difusor da nova religião. Então Paulo passou o resto de sua vida pensando e escrevendo sobre o cristianismo e conquistando adeptos para a nova religião. Em sua atividade como missionário, viajou pela Ásia Menor, pela Grécia, Síria e também ali a Palestina. Não alcançava muito sucesso quando pregava para os judeus, ao contrário de alguns dos outros pioneiros cristãos. Na realidade, a sua maneira de pregar geralmente provocava grande antagonismo e em várias ocasiões sua vida corria grande perigo. Quando pregava para não-judeus, entretanto, Paulo obtinha um extraordinário sucesso, a ponto de ser muitas vezes chamado de apóstolo dos gentios. Nenhum outro homem teve tanta importância na pregação do cristianismo como o apóstolo Paulo. E após 3 longas viagens missionárias pelo leste do Império Romano, Paulo voltou a Jerusalém e foi preso e enviado a Roma, para ser ali julgado. Não há clareza quanto ao julgamento ou mesmo se ele jamais saiu de Roma. Supõe-se, entretanto, que tenha sido executado perto de Roma, provavelmente por volta ali de 64 depois de Cristo. A enorme influência de Paulo no desenvolvimento do cristianismo é devido a 3 fatores. O primeiro, seu grande sucesso como missionário. O segundo, seus escritos, que constituem parte significativa do Novo Testamento. E terceiro, seu papel
no desenvolvimento da teologia cristã. Dos 27 livros do Novo Testamento, não menos do que 14 são a eles atribuídos, mesmo que os sábios modernos acreditem que 4 ou 5 desses livros foram, na realidade, escritos por outras pessoas, e é evidente o fato de Paulo ser o autor mais importante ali do Novo Testamento. A sua influência na teologia cristã foi incalculável. Suas ideias incluem o seguinte: Jesus não era um mero inspirado profeta humano, mas era de fato divino. Cristo morreu por nossos pecados e seu sofrimento pode nos redimir. Os homens não podem alcançar a salvação tentando seguir as regras bíblicas, mas apenas pela aceitação de Cristo. Em contrapartida, se Cristo foi aceito, os pecados serão perdoados. Foi Paulo também quem proclamou a doutrina do pecado original, lá em Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso de número 19. Uma vez que a mera obediência à lei não é suficiente para alcançar a salvação. Então Paulo insistia no fato de não haver necessidade de os convertidos ao cristianismo aceitarem as restrições dietéticas dos judeus ou seguirem os rituais das leis mosaicas ou mesmo serem circuncidados. Muitos outros líderes cristãos pioneiros, discordavam fortemente de Paulo nesse assunto e tivessem seus pontos de vista prevalecidos, seria difícil o cristianismo se espalhar tão rapidamente ao longo do Império Romano. Paulo nunca se casou e, apesar de não haver maneira de provar, ele aparentemente nunca teve relações sexuais com uma mulher. Seus pontos de vista sobre sexo e mulheres, segundo as Sagradas Escrituras, tiveram marcante influência em atitudes posteriores. O seu mais famoso pronunciamento sobre este assunto está em 1 Coríntios, sua primeira carta ali aos Coríntios, capítulo 7, o verso 8 e o verso de número 9, que ele diz assim: digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom para eles se permanecerem assim, como também eu. Mas se não se contém, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se, ou no fogo da torpeza. Paulo também tinha ideias muito firmes sobre o status apropriado das mulheres. Ele dizia que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permitia à mulher que ensinasse em público, nem que tenha domínio sobre o homem, ou seja, exercer na igreja uma autoridade sobre ele, mas esteja ali sempre em silêncio, porque Adão foi formado primeiro e depois Eva. Nós temos algumas referências lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao 13. Ideias semelhantes são expressas até com mais vigor em 1 Coríntios 11, do 7 ao 9. Sem dúvida, nessas passagens, Paulo exprime um ponto de vista já adotado por muitos de seus contemporâneos. Note-se, entretanto, que Jesus não parece ter pronunciado frases semelhantes. E Paulo, mais do que qualquer outro homem, foi o responsável pela transformação do cristianismo de seita judaica em religião universal. Então, suas ideias centrais sobre a divindade de Cristo e de justificação exclusiva pela fé mantiveram-se na condição de conceitos básicos do cristianismo durante todos os séculos. Os teólogos cristãos posteriores, incluindo Agostinho, Aquino, Lutero e Calvino, foram profundamente
influenciado pelos trabalhos de Paulo. A verdade, a influência das suas ideias foi tão grande que alguns sábios defendem o fato de que ele, e não Jesus, deveria ser considerado o principal fundador da religião cristã. E esse ponto de vista parece muito extremado, né? Vamos dizer assim. Entretanto, mesmo que a influência de Paulo não tenha sido igual à de Jesus, foi muito maior do que a qualquer outro pensador cristão. Esse foi um pequeno resumo da história do apóstolo Paulo, da importância de Paulo no cristianismo, né? A importância que Paulo teve para o crescimento da igreja, o crescimento do cristianismo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Grande abraço!